você puder abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Sabe, queridos, a gente por um tempo dizia que todo mundo ia virar líder de célula e coisa e tal, e foi passando o tempo e descobrimos que não era bem assim, até porque nem todo mundo é chamado para isso. Mas em certo sentido todos nós somos chamados a liderar. Nosso chamado para liderar é quando nós pegamos a palavra de Deus na revelação do Espírito e nós botamos ela para fora através da nossa boca. Então as nossas palavras, que na verdade são as palavras de Deus, elas mudam os ambientes, elas transformam as realidades e elas geram vida aonde existe morte. Pastor, de onde você está tirando isso? Porque Ezequiel 37, resumindo, Deus fala a um profeta e o leva por meio de visões a um vale cheio de ossos secos. E ali naquele lugar ele diz, profetiza aos ossos secos, e quando ele profetiza, se levanta um exército poderoso. A palavra de Deus na revelação do Espírito Santo se tornou nos lábios do profeta uma espécie de liderança. Porque quando você libera a palavra de Deus através dos seus lábios, você está liderando as pessoas que ouvem para a vontade, para a direção da vontade de Deus. Amém? E Ezequiel 37, esse famoso capítulo do Vale dos Ossos Secos, ele nos conta a respeito de um tempo onde o povo de Israel estava exilado lá na Babilônia, e lá estavam porque haviam sido muito rebeldes, desobedientes, não tinham dado ouvido a Deus, por isso estavam lá. E ele representa o coração das pessoas, porque as palavras proféticas, elas têm, primeiro, um sentido para os dias na qual elas são dadas, é a visão profética. Elas têm um sentido que transpõe o tempo para o futuro, e chamam isso uma visagem profética. Mas elas têm sempre um princípio dentro delas. E o sentido principal desse texto era isso. O povo de Israel estava exilado na Babilônia, e Deus diz: um dia vocês vão voltar a morar na terra prometida. Mas o que esse texto diz para nós hoje também? O Ezequiel, ele era um cara doido. Ele era do estilo do Judá Bertelli, se você já viu. Ele era um cara assim. Alguns teólogos chegavam a dizer que o Ezequiel era esquizofrênico. Eu não acho que ele era esquizofrênico, eu acho que ele era cheio do Espírito Santo. E ele tinha visões que não tinham paralelo na terra, e o que ele enxergava e via da parte de Deus, as pessoas não conseguiam entender, porque não conseguiam entender, achavam que ele era meio maluco. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vê coisas fora, não tenho nem palavras para descrever. E começa em Ezequiel capítulo 37, versículo 1, dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou por espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. A primeira coisa que nós vemos aqui é que foi o Espírito Santo que abriu os olhos do profeta, amém? O Espírito Santo que abriu os olhos dele para enxergar a realidade. E quando Deus abre os nossos olhos para enxergar realidades, não é para nós sermos porta-voz da desgraça, mas é para que nós sejamos parte da solução. Quando Deus te dá a graça de enxergar que ali existe um problema, que ali existe uma situação complicada, que ali existe uma situação de morte, não é para você divulgar essa morte, é para que você de alguma forma seja instrumento de Deus para gerar solução naquele ambiente onde o Senhor te mostrou a morte. Amém? Fofoqueiros já existem muito, e o que Deus deseja é levantar profetas nessa noite. Fofoqueiro vê o mal e divulga. Ele fala: você viu o irmãozinho fulano? Irmãozinho fulano não sem vergonha, é pecador, desgraçado. Você viu o profeta? Ele vê o mal e ele entra com uma intervenção divina. Ele se coloca como um intercessor naquela situação. Ele se coloca na brecha naquela situação. Ele se coloca como alguém que vai orar por aquele ou pelo lugar onde ele viu morte. Essa é a função. Ou você acha que Deus simplesmente revela para você fazer fofoca? Deus revela para que você se posicione em oração, em atitude, para fazer a diferença. Amém? E interessante que vale, quando a gente pensa, pelo menos na nossa realidade aqui brasileira, a gente pensa num lugar úmido.
Porque a gente pensa montanha de um lado, montanha do outro, riozinho no meio, não é? Infelizmente, muitos ambientes que deviam ser úmidos e lugares de vida têm se tornado lugares de morte. Quando nós pensamos em família, família deve ser um lugar de quê? De vida. Um lugar à beira das águas, não é? Um lugar com frutos, um lugar de vitalidade, um lugar em que, infelizmente, se encontra, às vezes, em família, cenário de guerra. Porque é isso que tinha acontecido. Aquele vale, talvez, era um vale até sem água, um vale simplesmente com uma elevação de um lado, uma elevação de outro, um lugar um pouco mais plano no meio, um exército se posicionou de um lado, um exército se posicionou do outro, desceram o vale, brigaram, um exército morreu e ficaram os ossos espalhados. Exemplos de vales. A família devia ser um vale de vida. Mas infelizmente, às vezes, o marido se coloca no topo de uma colina, a mulher no topo de outra colina, eles descem, brigam no meio e se matam e matam os filhos. Meu Deus. A célula precisa ser um lugar de vida. Mas às vezes, irmãos, está amarrado, em nome de Jesus, né? Na tua célula não, em nome de Jesus. Sai fora desse negócio. Em outra igreja, em outro lugar. A igreja precisa ser um lugar de vida, mas quando o irmão se coloca em cima de um morrinho, o outro irmão em cima do morrinho. Não. A escola deve ser um vale de vida. Mas às vezes eles usam a escola para destruir princípios que deveriam, não todas, tem escolas maravilhosas, mas algumas usam para destruir, para colocar ideologias nefastas no coração das crianças e dos adolescentes, para preparar um exército de ossos secos para andar por aí. Não é para ser desse jeito. Não é. E Deus nos leva a perceber essas realidades, nos chama não só para ser divulgadores de desgraça, mas proclamadores da graça. Não somente fofoqueiros que veem o mal, mas profetas que declaram a palavra de Deus sobre a situação onde existe morte. Quando Deus te mostra um ambiente com morte, querido, Ele te chama para ser instrumento de geração de vida naquele lugar. Percebeu que existe morte na escola, na célula, na família, na igreja? Meu irmão, então esse lugar tem esperança, porque um profeta do Senhor está ali. Tem algum profeta do Senhor aí? Alguém para ser boca de Deus. Alguém para ser boca de Deus e declarar a transformação naquele ambiente, para mudar aquele ambiente, amém? Não se conforme, transforme, amém? Meu Deus. Os ossos que estavam ali eram os ossos derrotados da guerra. Deus consegue te ver como um filho. Deus consegue dar colo como um nenê. Mas o diabo só te enxerga como um soldado do inimigo e quer mandar flecha em cima de você. Sempre que você sai na rua, sempre que você caminha, e até agora, nesse momento, porque o diabo quer te distrair, inclusive, dessa mensagem, Deus consegue te ver como filho, Deus consegue te abraçar como filho, mas o diabo só pode te enxergar como alvo. Porque para ele você é um inimigo, para ele você é uma ameaça. Sabe, como é que faz para ganhar de alguém que quer morrer? Te pergunto. Pensei nisso esses dias, olhando para aquela guerra lá em Israel, né? Como é que você faz para ganhar de um inimigo que quer morrer? É muito difícil, é complicadíssimo. O diabo não tem nada a perder. Ele sabe que ele já está morto, condenado. Sabe o que ele quer fazer? Arrastar mais uns com eles. O diabo é um diabo bomba. Ele quer agarrar em alguém e se explodir junto com a pessoa. Pegou? Satanás tem planos para destruir você. Ou você se posiciona como um guerreiro da luz, um guerreiro do exército de Deus, ou você vai levar pau na cabeça, meu irmão. Porque a nossa luta é contra os principados e potestades dominadores deste mundo tenebroso. Então se posicione como um guerreiro. Se coloque diante de Deus como um filho, mas coloque como um guerreiro contra as trevas. Amém. Ah, pastor, esse negócio de batalha espiritual não existe. Então tá, né? Se não existisse, você não ia estar aqui. O que você está fazendo numa igreja? Porque você acredita que existe uma realidade espiritual, uma dimensão espiritual, um mundo espiritual, e um Senhor dos senhores, e um Rei dos reis, e um diabo tentando fazer nada. Aqueles ossos não eram ossos de quem estava sentado olhando Netflix, meu irmão. Aqueles ossos eram ossos de guerreiros. Não eram ossos de pessoas que não estavam engajadas na batalha. Então o que sobra para os não engajados? Eram ossos de quem estava na luta. Morreram. Está entendendo?
Eles estavam na luta, eles estavam na guerra, e mesmo assim eles morreram, eram servos. Servir não impede de morrer, lutar não impede de morrer. Você precisa de ajuda. E você precisa saber a hora de pedir ajuda. Só que infelizmente, queridos, se instaurou de uma forma muito estranha uma ditadura de medo, onde as pessoas têm medo. Uma ditadura da santidade, uma ditadura do julgamento, uma ditadura da fofoca. Eu vou explicar para você. Ela é mais ou menos assim: se eu abrir o meu coração, que eu estou precisando de ajuda, vão pensar que eu sou fraco. Se eu abrir meu coração e contar que eu cometi tal pecado, vão me julgar. Se eu abrir meu coração e dizer que eu estou passando dificuldade, luta, se eu abrir meu coração e contar que eu senti uma tentação, vão fazer fofoca e falar mal de mim para os outros. E aí sabe o que se criou? Uma ditadura de silêncio, onde as pessoas vão ficando sozinhas e quietinhas, até que são alvejadas. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu sou gente que nem você. E se você vir para mim contar uma tentação, eu não vou debochar da sua cara, eu vou orar junto com você. Tem mais alguém que vai fazer isso? Vai orar junto? Porque nós não queremos santarrões, pessoas que, a galera usa esse termo, né? Arrotam santidade, mas que aquilo não é verdadeiro. Eu passo lutas, eu passo tentações, eu passo dificuldades. Meu discipulador sabe, minha esposa sabe, meus amigos próximos sabem das dificuldades que eu passo. Agora até a galera da célula que andou compartilhando lá, né? Cara apavorado, eu contei umas minhas. Meu Deus. Porque nós somos seres humanos, precisando tanto de Jesus. Então eu não quero que você crie um avatar bonitinho para vir no culto, sabe? Bota roupa de crente, cabelo de crente, sorriso de crente, caminha que nem crente. Meu Deus. Se mata no carro até chegar na esquina, daí para de brigar. Ó, agora vamos, né? Limpa assim, vamos pro culto. Dá a mãozinha. Filho, ó, não conta nada que te dá um doce no final do culto. Isso é a celebração da hipocrisia. Isso aí são soldados que, se não mudar, vão virar ossos secos rapidinho. Eu não quero ter um monte de gente bonitinha aqui. Eu quero que esse lugar seja cheio de filhos de Deus. E o legal de filho, é muito doido esse negócio de filho. Parece que às vezes eles querem que a gente repreenda eles, não é assim? Parece que eles estão com uma cosquinha, não é? Quem tem filho sabe o que eu estou falando? Quem é que sabe? Então parece que eles estão com uma cosquinha de levar uma repreensão, assim. Mas aí você repreende, em menos de uma hora eles já estão no teu colo de novo, não é assim? Porque eles sabem que são amados. Eles sabem que você está do lado deles. E eles até confundem até onde vai você e da onde começa eles. É muito massa isso. Essa semana eu precisei repreender meu filho algumas vezes, mais do que normal. E quase todas as vezes, depois de uma hora, ele estava no meu colo e me abraçava, me beijava e fazia até ciúmes para a mãe. Porque a Bíblia diz: se ainda estáis sem disciplina é porque não sois filhos. Pensa comigo. Se a Bíblia diz que Deus açoita a todo aquele que recebe como filho, certo? Quer dizer que o filho é alguém que ainda erra. Hã? Pegou? Porque se ele precisa repreender quem é filho, quer dizer que o filho é alguém que ainda erra. Então eu prefiro muito mais que sejamos uma congregação de pessoas sinceras, que abrem o coração, do que uma congregação que parece muito bonita para quem olha de fora, mas que está podre por dentro. Porque quando Jesus foi repreender os fariseus, ele não repreendeu o fariseu, seu fariseu pecador, ele disse: seu fariseu sepulcro caiado. Como assim, pastor? Era um túmulo pintadinho, e quem olhava de fora dizia: que sepultura, que túmulo bonito, mas por dentro o que tinha? Um cadáver apodrecendo. E ele diz isso dos fariseus.
O problema dele não era os erros em si dos fariseus, mas que eles tentavam expressar uma aparência sobre-humana e se colocar numa posição sem sentido. Sabe qual era a posição? Em cima de um vale, no topo de uma montanha, dentro dessa figura que eu estou usando aqui, se exaltando. Fala, irmão. Diz para a pessoa do lado assim: pode falar, não sou fofoqueiro não. Eu vou ser profeta de Deus na sua vida. Eu vou declarar a cura, a restauração na sua vida, na sua família. Aleluia. Pelo amor de Deus, irmão, não vamos ficar julgando uns aos outros, sabe? Não vamos, chega. Ó, você sabia que o Satanás significa o acusador? Acusador já tem um. Viu, irmã? O seu marido já tem um acusador, viu, irmã? Já tem esse lugar, você não precisa vir nessa posição. Irmão, você também, você não precisa. A sua esposa linda, maravilhosa, ela já tem um acusador, não precisa outro, tá bom? Seu discípulo já tem um acusador. Seu discipulador, eu já tenho um acusador. Beleza? A gente precisa de profetas. Profeta que te diz: você errou sim, mas vem cá me dar um abraço. Você pecou sim, tem que chorar, se arrepender, mas eu vou te ajudar a caminhar. Amém? Amém? A verdade continua sendo a verdade, mas até a verdade tem que ser dita em amor. A Bíblia fala isso. Ela diz a verdade em amor. A verdade continua sendo a verdade, o pecado continua sendo pecado, e você tem que se arrepender e buscar transformação, mas até o confronto precisa ser feito com amor e fé. E a Bíblia diz: na expectativa de que se arrependa. Amém? Eu desejo e creio que é o desejo do Senhor, que essa seja uma casa de liberdade. A Bíblia continua falando em Tiago 5,16: confessai os vossos pecados uns aos outros. A gente precisa ter pessoas que a gente possa chegar e abrir o coração com elas, e saiba que elas não vão julgar a gente. Que a gente possa chegar e dizer: eu errei, eu fiz isso, me perdoa. E essa pessoa vai dizer: você errou mesmo, mas eu vou te ajudar a se levantar. Você tem alguém que você pode fazer isso? Eu tenho. Tem mais de uma pessoa que eu posso fazer isso, que eu posso chegar, que eu posso abrir o coração, e essa pessoa não vai me julgar, ela vai me ajudar. Se for necessário me trazer uma correção, vai, mas vai me ajudar a ser transformado. Não foi aqui, foi em outra igreja. Eu já era pastor e eu cometi um pecado que aos meus olhos era muito, muito ruim. Eu cheguei para o meu discipulador, eu contei tudo para ele detalhadamente, e aí eu disse para ele: pastor, eu entendo que nessa condição, se o senhor entende assim, o senhor pode me afastar do ministério pastoral por um tempo, até consertar essa situação. E entreguei na mão dele para que ele decidisse, porque eu entendia que ele me amava o suficiente para me ajudar a me levantar e não para me destruir. Você tem alguém que você confia nesse nível? Se você não tem, procura, irmão, pede a Deus. Pede a Deus. E se eu não posso ser uma pessoa assim na sua vida, que Deus tenha misericórdia de mim. Se alguma vez eu te passei uma imagem de alguém que estava acima, entronizado, porque acima entronizado só tem um, que é Deus, e o outro que tentou cair. Uma vez um homem tinha o desejo de fazer uma torre tão alta, diz a Bíblia, que essa era a Torre de Babel. Diz a história, não a Bíblia, os escritos paralelos e não as escrituras sagradas. Esse homem então se chamava Nimrod, e que o desejo dele era subir até o céu, derrubar Deus do trono e sentar no trono de Deus. E o que aconteceu com a Torre de Babel? Só história, não existe mais nada. E sempre que alguém tenta sentar no trono que só é de Deus, só tem um caminho para seguir, que é a queda. Eu te amo, meu irmão, eu quero ajudar você a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus. Amém. Tanto tempo que nós, como cristãos, como igreja brasileira, perdemos destruindo uns aos outros, quando já tem todo um exército trabalhando para fazer isso. Está na hora da gente dar as mãos e se levantar. Amém. Sabe? Nem fale mal de outras igrejas. Eu gosto tanto da Fonte Church.
Mas eu não perco tempo falando mal das outras igrejas, sabe? Não vamos fazer isso. Vamos ajudar uns aos outros. Amém. Vamos se levantar, meus irmãos. Amém? Amém. Existe uma infinidade de cadáveres de crentes. Dizem, não sei se isso tem sentido, mas que para cada um cristão dentro de uma igreja tem um desviado aí fora, que já entregou a vida para Jesus, que já se arrependeu dos seus pecados, mas que está desviado. Pessoas que sangraram até a morte ou que estão sangrando estão sangrando ainda. E às vezes a gente chega nessas pessoas e vai conversar com elas e ela diz assim: não, eu conheço Jesus, mas é que eu não mereço mais estar na presença dele. Dá uma pena. Às vezes a pessoa começa a citar muitos versículos, mas ela diz assim: mas já me avisaram na minha igreja que eu não posso mais ter comunhão. Meu Deus do céu, misericórdia, dá vontade de chorar. E o assustador aqui é que eram guerreiros, eram pessoas que serviam, eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas que se dedicavam. Nós não sabemos quem errou no processo, se foi o guerreiro, se foi o líder do guerreiro. O fato é que o cadáver ficou estirado. Nós precisamos aprender a ser família, onde cada um que entrar nesse lugar se sinta parte de um corpo. Hoje em dia o desviado ganhou outros nomes, para não dizer mais que é desviado. Não, eu sou do reino. Ele se congrega onde? No reino. Isso é como a pessoa dizer: eu moro no Brasil. Em qual cidade? No Brasil. Na verdade nem está mais. Se dizem discípulos, palavras bonitas, mas que descrevem, sabe o quê? Um galho decepado. E sabe qual é que é o ruim? Quando você corta o galho, ele não murcha na hora. Quando você corta o galho, ele pode até estar com fruto. Você pode cortar o galho de uma bergamoteira e ele está cheio de bergamota. E sabe o que é interessante? Qualquer um que olhar vai continuar dizendo: mas tem fruto. Você diz: volta para a árvore. Não, mas tem fruto. Porque o galho está secando a si mesmo e entregando o resto da sua seiva para o fruto. Se você colher o fruto, dá para comer, mas o galho vai morrer. O galho vai morrer, a menos que faça que nem eu fiz na arvorezinha do Juba. Ele deu risada esses dias, me contou. Não me lembro se foi eu, se foi o Josias. Quebramos um galho de uma árvore lá da mãe dele, e eu, apavorado, peguei umas fitas durex lá e enrolei o galho de volta na árvore. Um ano depois veio o Juba e me disse: pastor, tu sabe aquele galho que tu colou com fita durex? O galho colou. Meu irmão, vem pra cá que cola. Chega aí na igreja que cola, meu irmão. Porque o lugar de onde você foi quebrado ainda está aqui, dá para encostar de novo e a gente vai te segurar até dar liga de novo. Porque se o galho ficar cortado, meu irmão, ele vai murchar. Quanta gente boa que você conhece que parou de congregar e ela está iludida, dizendo: ó, nem mudou nada, meu irmão, o galho está murchando. É só uma questão de tempo para que ele fique seco. Porque as evidências de que um dia existiu vida permanecem muito, mesmo depois que a morte já tenha chegado. Mas daí eu pergunto: e você como está? E você está que nem aquele galho que pegou um vento meio quebradinho? Vamos segurar de volta. Não desiste não, meu irmão. Não desiste não. Nós precisamos crer e agir. O Ezequiel foi desafiado a fazer um diagnóstico sobre o futuro daquele cemitério. Deus pergunta para ele: Ezequiel, esses ossos podem tornar vida de novo? E tem horas que Deus pergunta só para ver a gente ficar quieto. Ele diz: Senhor, tu sabes? Tem tanta coisa que eu respondo assim. E diz, Ezequiel 37:3: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, tu sabes. Tantas vezes que nós não podemos falar o que a gente pensa, mas a gente precisa falar o que a gente crê, porque os nossos olhos nos enganam. E a Bíblia diz um pouco mais adiante, continue com a sua Bíblia aberta, Ezequiel 37, 4-6:
Então me disse: profetize para esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Assim diz o Senhor Deus: estes ossos, eis que farei entrar em vocês o espírito e viverão, porém entre vocês tendões, farei crescer a carne sobre vocês e cobrirei de pele, porém em vocês o espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Parece filme de terror, né? Ah, você olha? Eu não olho esse negócio não. Mas eu imagino que seja mais ou menos assim. Imagina aqueles ossos, um osso batendo no outro osso. Imagina a cena, criando tendão, criando músculo, criando carne, criando pé e ficando o corpo inteiro mais morto. Pensa. Imagina você vendo aqueles ossos, pá, 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 cada osso se encaixando no lugar certo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quando nós profetizamos, acontece barulho. Quando nós profetizamos, acontecem coisas às vezes assustadoras. Porque nós estamos trazendo palavra de vida onde existe morte em abundância. A nossa boca é instrumento para trazer vida, amém? A nossa boca é instrumento para trazer ressurreição. Comece a profetizar, comece a profetizar. Você sabe algo que está precisando de vida? Profetize. Você sabe alguém que está precisando de vida? Profetize. Use a sua boca, ore por essa pessoa, interceda e profetize vida. A primeira parte da ressurreição foram os ossos. Ezequiel 37:7 diz: então profetizei, como minha vida seja ordenada. Enquanto eu profetizava, o ruído, o barulho de osso que batia contra o osso, se ajuntaram, cada osso com o seu osso. Ossos falam de estrutura. E aqui na nossa igreja, se a gente fosse imaginar essa igreja como um corpo humano, os presbíteros aqui da igreja, nós somos como se fossem os ossos. Os ossos determinam a forma do corpo. E os ossos precisam ter rigidez. Sabe por quê? Porque no final das contas eles vão ter que segurar o peso. Então às vezes nós, os presbíteros, né? Eu e a pastora Tássia, pastor Marcelo, pastora Nessa, pastor Rafa, pastora Pátia, às vezes nós temos que ser um pouco mais conservadores e às vezes até mais lentos. E no final vai ser a gente que vai ter que carregar, entre aspas, o peso mesmo, né? É o osso. Então o osso determina até onde o movimento vai, o osso segura, o osso dá estrutura. O osso precisa apresentar o quê? Firmeza. Amém? Segurança, carga. Os ossos conservam. E aí vem os tendões e os ligamentos, para ligar um osso no osso e para ligar os ossos à carne. E eu acredito que esse é o papel dos nossos líderes de ministério, líderes de setor, pessoas que vão nos ajudar como presbíteros a nos manter unidos, a nos manter juntos, que vão zelar pela unidade da igreja, mas não só entre nós, mas também entre nós e os músculos. Porque para mim os músculos, se a gente fosse pensar, são esses nossos maravilhosos e poderosos líderes de célula. Porque o que o músculo quer? O músculo quer agitação, o músculo quer peso, o músculo quer movimento, o músculo quer correria. Mas aí o osso tem que limitar até onde o movimento vai, para o corpo não ficar sem forma. E aí entram os ligamentos, aí entram os nervos, os tendões, e ajudam a manter a forma, mesmo com a força e com a velocidade que você está pegando. Olha que interessante. Então você, líder de célula, é aquele que toca o agito, meu irmão. Você é aquele que bola evento na célula, que bola evangelismo, e a gente às vezes te dá uma seguradinha só para não perder a forma, só para não perder o jeito. A gente tenta te segurar ali, até porque nós vamos ter que fazer uma parceria para carregar essa carga. Você puxa, a gente segura. E aí os líderes botam aquela pressão toda, e talvez você diga: mas pastor, eu não sou presbítero, eu não sou do conselho, eu não sou líder de célula, então não presto para nada. Ei, calma aí, meu amigo. Está faltando muita coisa nesse corpo aqui ainda. Quer ver? Vamos continuar olhando aqui, ó. 37:8 fala dos músculos, né? Olhei, e eis que apareceram tendões sobre eles, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele. O que eu não falei ainda? Falei do osso, falei dos tendões, ligamentos, falei da carne, e do que está aqui no texto não falei ainda da pele. A pele é o maior órgão do corpo. A pele é repleta de sensibilidade. E sabe o que é mais interessante da pele? É a pele que quem está na rua enxerga. Entendeu? Meu irmão,
Você é o cartão postal dessa igreja. Ah, mas eu não lidero nada, eu não faço nada. Ah, é? Lidera sim. Sabe por quê? Que o teu padeiro vê o teu rostinho, não o meu. Que o osso está escondido. O músculo está escondido, o tendão está escondido. O nosso papel como liderança é justamente não aparecer. Quem aparece é você. Porque o professor da tua filha conhece você, não eu. Você que é o skin da igreja. Você que é o front-end desse software. Você que é aquilo que os outros de longe enxergam e veem. É você. É você. E quando olham para você, essa igreja tem carinha de bumbum de nenê? Ou está bem acabadinha? Pegou a estradinha de chão? Se você é a pele do rosto dessa igreja, quando olham para você vão dizer assim: eita, que a fonte de hoje pegou alguma estrada de chão, hein? Ou vão olhar para você e dizer assim: uau, essa igreja tem que ser demais. Porque geralmente, quando eles dizem que vão visitar alguma igreja, eles dizem assim, né? Ah, uma amiga da Sibéria, ela vai dizer assim: amor, vamos lá visitar a igreja da Sibéria? Não é assim que os amigos falam? Né? Um amigo do Michael vai dizer assim: ó, bora lá conhecer a igreja do Michael? A igreja do Michael. Você é o rosto dessa igreja. Você é o rosto dessa igreja. Então talvez, se os seus amigos não quiserem vir aqui, é forte, né? Porque o corpo sem pele é uma aberração e na verdade nem sobrevive. Mas a primeira coisa, o cartão postal que você vê em alguém é a pele. É a primeira coisa. E sinceramente é a coisa que a gente fica toda hora lavando, toda hora cuidando, não é? A gente cuida. A gente cuida. Quando cada um de nós tem vida na sua função e realiza ela bem feita, o corpo funciona de forma harmônica. O osso do antebraço, ele pode até não querer ser o melhor amigo do carpo, metacarpo, essa alçaiada da mão aqui, mas mediante o braço, eles são importantíssimos um para o outro. Você está entendendo? O que seria dos ossos sem os músculos, dos músculos sem os ossos? O que seria de nós sem a pele? Meu irmão, tomara. E quando alguém quiser vir na igreja do seu Alencar, a pessoa diga: ah, lá eu quero ir. Ah, a igreja que o Osmar vai? Não, então lá eu quero ir. A igreja do Michael? Rapaz, essa é a igreja que eu quero ir. Porque você é o cartão postal dessa igreja. Você é o cartão postal dessa igreja. Meu Deus. E se a sua pele, a sua aparência afasta, então dê um trato nela. Passa uns creme aí, meu irmão. Você entende do que eu estou falando, né? Não é da sua aparência física, mas do que você representa para as pessoas que estão ao redor de você. Seja alguém que atrai vidas para Cristo. Seja alguém que atrai vidas para Cristo. E como é que você faz para melhorar esse rostinho? Vai orar, vai ler a Bíblia, vai ser apaixonado por Jesus, vai te reunir com os irmãos, abandona o pecado e o Senhor vai transformar a sua vida. Amém? Diga para a pessoa do lado assim: você é o rostinho dessa igreja. Se a gente fosse fazer um esquema de botar um outdoor aqui com a foto de alguém, tem igreja que faz, né? Coloca a foto do pastor da igreja, do apóstolo da igreja, coloca a foto do cara usando chapéu, outras coisas assim, né? Mas a cara da igreja não é o pastor Cid. Se a gente fosse fazer, tinha que escrever Fonte Church tudo em quadradinho pequeno com a tua foto. A foto de cada um de vocês assim pequenininho. Porque você é o rosto dessa igreja. Porque o rosto de Cristo só é visto quando todos os nossos rostos estão unidos num só propósito. Aí eles vão ver o rosto de Cristo, porque o rosto de Cristo é a verdadeira cara dessa igreja. Para encerrar, está faltando só uma coisa. Já tinha o osso, já tinha o tendão, já tinha o ligamento, já tinha a carne, já tinha o músculo, já tinha a pele. Não tinha vida, não prestava para nada. Então diz no versículo 9:
Então diz: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé e formaram um exército, um enorme exército. Deixa eu te contar uma coisa: igreja bonitinha não salva ninguém. Quem salva é Jesus através de uma igreja que tem vida. É isso que salva. Só o rostinho bonito é legal, atrai, mas não resolve. Tem que ter vida. 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 Uma igreja que faz a diferença na cidade onde está é onde o Espírito humano, porque você é feito de corpo, alma e espírito, o Espírito humano ele entra em acordo com o Espírito divino. E o Espírito Santo passa a habitar no Espírito humano. Uma igreja cheia de gente assim, que nasceu de novo, essa é a igreja que faz a diferença. Eles estavam ali, um bando de cadáveres, mas só se tornaram vivos quando o Espírito de Deus passou a agir naqueles corpos. Meu Deus do céu. Quero convidar o ministério de louvor. Meu irmão, Jesus, a Bíblia fala das bodas do Cordeiro. Fala de um período onde seremos raptados, arrebatados ao céu para comemorar as bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a igreja. E Jesus não vai casar com uma adolescentezinha birrenta. Jesus não vai casar com uma adolescentezinha manhosa, cheia de mimimi. Jesus vai casar, sabe com o quê? Uma noiva sem mácula e sem ruga. Então nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos ajudar. E sabe o que nós principalmente precisamos? Ser cheios do Espírito Santo. Sermos cheios. Porque o grande problema dos dias do Anticristo é que o Espírito Santo vai subir com a igreja. Essa é a desgraça da terra. Porque aonde há o Espírito Santo de Deus, ali há esperança, ali há liberdade, ali existe vida. Desfrute, querido, daquilo que um dia uma geração não vai poder desfrutar. A liberdade para ser cheio do Espírito Santo. As gerações antes de Jesus sonhavam que chegasse esse dia, porque apenas um ou outro recebia uma porção do Espírito de Deus, a chamada Ruá de Yahvé, sopro do Espírito. Ele veio sobre Moisés, ele veio sobre Elias, mas o povo no geral não recebia. Mas aqui quando Ezequiel profetiza, o Espírito vem sobre todos e ele se torna um exército. Efetivamente isso se cumpriu só no dia de Pentecostes, quando de fato o Espírito veio não mais sobre um ou dois, mas onde o Espírito veio sobre todos. Aleluia. Meu Deus do céu. Tudo isso se resume em sermos um povo dependente e cheio do Espírito Santo. Esse negócio de não nos acharmos uns mais que os outros, esse negócio de você ter com quem se abrir, esse negócio de termos uma estrutura, unidade, ligamento, força, ação, tudo isso se resume em sermos cheios do Espírito Santo. Porque se nós não formos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós nem somos igreja. Como assim, pastor? Ato de fundação da igreja, sabe quando foi? Atos capítulo 2. Quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo desceu sobre eles como língua de fogo. Ali foi a fundação da igreja. Até então não existe igreja, porque não existe igreja onde não tem Espírito. Mas onde o Espírito se move, num povo que se ama, ali é a igreja. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui assim? Aleluia, aleluia. Quero convidar você, feche seus olhos e corre para os braços do teu amado. Você cresceu, mas você ainda pode ser criança. Você cresceu, mas você ainda pode ser criança que corre com o colinho de pai. Meu Deus do céu. Se você pode se colocar de pé e invoque a presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Talvez hoje você se sente como um osso ferido, machucado, osso. Mas hoje você pode ser cheio do Espírito Santo.
Quero convidar para nos ajudar a orar com as pessoas aqui, por gentileza, nossos presbíteros, conselho, líderes de célula. Vem cá, vamos orar com as pessoas hoje. E quando você for até o obreiro pedir oração, você pode contar para ele. Se porventura você quer confessar algum pecado, ou se você quer dizer alguma coisa, ou se simplesmente você quer dizer assim: por favor, ore por mim para que eu seja cheio do Espírito Santo. Vem cá, os obreiros, corram cá. Você que deseja receber essa oração, você pode começar a vir e nós vamos orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos que essa igreja seja instrumento de cura, de restauração. Nós não queremos gerar mais mortos, já existem mortos o suficiente. Nós queremos profetizar vida. Nós não queremos ser aqueles que simplesmente olham para o vale de ossos secos e dizem: morreram. Mas nós queremos ser daqueles que dizem: eu profetizo vida nesse lugar. Não daqueles que simplesmente julgam e dizem: devia existir vida aqui, mas aqueles que abrem a boca e dizem: eu profetizo a vida sendo restaurada nesse casamento, eu profetizo a vida sendo restaurada nessa célula, eu profetizo a vida sendo restaurada nessa igreja. Mas se não é nada disso, pelo amor de Deus, meu irmão, então diga assim: por favor, líder, por favor, obreiro, ore para que eu seja cheio do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus. Corre aqui, vamos orar. Só não foi taxado de uma coisa: desobediente ao que Deus mandou ele falar e escrever. Com temor no coração, nós somos chamados a ser profetas do Senhor. Não de asneiras, não de bobagens, não de brincadeira, não para se aparecer. Nós somos chamados a ser uma igreja profética com temor no coração. Uma igreja que amadurece nesse mover. Por isso, prepare-se nesses dias, no teu dia a dia, na tua célula, no teu discipulado, para o agir do Espírito Santo. Para palavras de sabedoria, de conhecimento, para visões, sonhos proféticos, para profecias. Está pronto para enlouquecer com a loucura do profeta Ezequiel? Seja cheio do Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho do qual de solução, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Vinho novo está vindo, queridos. Você vai precisar nesses próximos dias ser um modo de novo. Se você não sabe do que eu estou falando, pergunta para o seu líder depois. Porque vinho novo está chegando nessa casa. E o Espírito Santo chama por ordens novas. Que se esticam na fermentação do vinho novo. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, para que essa palavra produza resultado a 100 por 1 nas vidas. Em nome de Jesus, ossos se juntem com seus ossos, e que apareçam tendões, e que se cumpram
Pai, sejamos os mesmos.